Bom, então agora vamos continuar a estudar outros movimentos, que é o movimento circular. Tá? Vamos ver primeiro o movimento circular uniforme e depois o movimento circular uniformemente variado. Vamos ver, até agora a gente estudou movimentos retilíneos, né, que eles se desenvolvem ao longo de uma reta. Vimos também que os movimentos em duas dimensões podem ser decompostos em movimentos retilíneos também. E então agora a gente está diante de um movimento que ele não é retilíneo, ele é um movimento circular, ele tem características circulares, tá? Então ele não está numa reta. Então aqui o que a gente vai fazer então qualquer coisa que esteja se movimentando ao longo de um círculo de raio R, tá? Então o que a gente vai estudar agora é um movimento de um objeto que descreve uma circunferência e por enquanto eu estou impondo que essa circunferência ela é fixa e possui um raio R, tá bom? Essa é uma restrição ao movimento que eu estou fazendo, tá? Não é que todos os objetos que fazem um movimento circular, eles têm que estar restritos a um raio de circunferência fixo. Não é isso. Eu só estou fazendo isso para simplificar o movimento e ter um controle ali para entender ele, tá bom? Então, o que vai acontecer no movimento que descreve um círculo? Vai passar o tempo, essa bolinha laranja aqui, ela vai circulando. Se eu estou considerando um movimento no sentido anti-horário, ele vai, ele vai, ele vai, ele vai nesse sentido aqui e vai, passado um tempo, ele vai estar, por exemplo, nessa posição aqui que eu vou colocar aqui, que seria tendo passado, aqui continua sendo o raio R, tá? E aqui passou um tempo que eu vou chamar de ΔT. Então, depois de um tempo ΔT, a bolinha veio desse ponto para esse. Tá? É o que eu observo. E vai passar mais tempo, essa bolinha continua sempre girando nesse sentido. Tá? Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu tenho quando estou estudando movimentos lineares, movimentos retilíneos, eu tenho a posição inicial e a posição final, né? E aí eu consigo calcular até o deslocamento desse objeto ao longo do tempo, calculando a posição final menos a inicial, vai dar o deslocamento. Quando as coisas descrevem movimentos circulares, essa questão trabalhar com variáveis de posição, a variável x, variável y, ela não é muito útil para estudar movimentos circulares. O que a gente acaba usando são variáveis que a gente chama de variáveis angulares. Então, ao invés de olhar a posição final desse objeto aqui e a posição inicial aqui, eu vou olhar o quanto ele deslocou, qual foi o deslocamento angular que esse objeto descreveu no intervalo de tempo ΔT. Se a gente olhar aqui, ó, ele começou inicialmente nessa linha aqui. Passou o tempo, essa reta aqui girou um ângulo que eu vou chamar de Δθ. Tá? Eu posso agora começar a usar uma outra linguagem para estudar o movimento circular. Eu posso usar uma linguagem angular. Então, ao invés de eu falar que o objeto se deslocou desse ponto para esse, eu vou falar que o objeto, o movimento dele fez com que a linha que unia a posição dele até o centro da circunferência que ele vai descrever, essa linha girou um ângulo Δθ, teve um deslocamento angular. Então eu começo a criar o que a gente chama de variáveis angulares. Deixa eu escrever aqui. Eu vou começar a lidar com o que a gente chama de variáveis angulares. E essas variáveis angulares, ao invés de eu ter um deslocamento no sentido de uma reta, um deslocamento linear, eu vou ter um deslocamento angular. Para sair daqui até aqui, teve um deslocamento angular de Δθ. Então eu vou ter o meu Δθ é o deslocamento angular. Tá? Esse Δθ é o deslocamento angular dessa bolinha, dentro de um intervalo ΔT.
Então, sempre que eu tenho deslocamento num intervalo de ΔT, eu posso criar, então, um conceito físico chamado velocidade. Sempre que eu tenho deslocamento e divido pelo intervalo de tempo que levou para ter aquele deslocamento, eu chamo aquilo de velocidade. Só que agora, o deslocamento que eu estou trabalhando aqui, ele é o deslocamento angular, eu não vou ter uma velocidade que vocês estavam acostumados até agora. Vocês vão ter uma velocidade que também vai ser uma variável angular, e por essa razão vai ser chamada de velocidade angular, porque ela vê quanto de ângulo qual é o deslocamento angular que teve dentro de um intervalo de tempo ΔT. Então eu vou usar aqui essa letra W, que ela é o V em grego. Isso aqui é a letra V em grego, que é o ômega. Tá? Então sempre que eu falar ômega, é o W aqui, esse W aqui. Ele é definido como a variação do deslocamento angular, a variação das posições angulares sobre ΔT. Isso aqui é a velocidade angular. Tá bom? E, obviamente, né, então aqui é igual na cinemática normal, a cinemática na reta. Na cinemática do círculo, eu posso também criar uma aceleração angular. E o que vai ser essa aceleração angular? Eu vou usar a letra, em vez de usar a letra A, eu vou usar a letra A em grego, que é o alfa. Então, alfa vai ser delta, variação da velocidade angular no tempo. Tá? É a aceleração angular. Essas são as chamadas variáveis angulares, delta, θ, ômega e alfa, que vai descrever esse movimento circular aqui dessa bolinha. Então, como está nessa direção, né, como o movimento da bolinha está nessa direção, o ômega ele está aqui, ele gira no mesmo sentido que a bolinha está girando, ele gira também. É igual a velocidade comum. Para onde o objeto está se movendo, o vetor velocidade também vai estar se movendo naquela direção. O mesmo para o ômega. O ômega, se a bolinha está nesse sentido, o ômega também vai estar nesse mesmo sentido. E o alfa? O alfa ele funciona igual a aceleração normal. Se a bolinha ela ganha velocidade angular na mesma direção, o alfa vai estar na mesma direção. É como se a bolinha rodasse mais rápido em cima dessa circunferência e ganhasse velocidade angular, varresse mais ângulos num intervalo de tempo menor. Então, ganhar essa velocidade angular significa que o objeto vai ter uma aceleração angular. Agora, no caso dele ir diminuindo essa velocidade angular, significa que a aceleração angular está freando o movimento dessa bolinha, desse movimento circular dessa bolinha. Entenderam então como é que funciona as variáveis angulares? Elas são muito parecidas com as variáveis que a gente chama de linear. A posição, velocidade e aceleração, no caso do movimento retilíneo, ele é muito parecido com as variáveis angulares, onde a única diferença é que o movimento aqui ocorre num círculo, enquanto os movimentos lineares, né, as variáveis angulares, descrevem movimentos que ocorrem numa reta, tá bom? Então, isso aqui é o que a gente vai trabalhar agora, com essas variáveis angulares, e vamos começar a ter casos muito parecidos com o caso do movimento na reta. Vamos começar a estudar, já que eu tenho agora esses 3 parâmetros para descrever o movimento circular, eu vou começar a olhar para cada um deles, assim como eu fiz no movimento na reta, no movimento retilíneo. Eu vou começar a tentar encontrar alguns casos mais simples. Lembra que no movimento retilíneo, o movimento retilíneo mais simples que tinha era o MRU. E aqui, o MRU, a característica do MRU era ter velocidade constante. Nesse caso aqui, a gente tem o que a gente chama de MCU, movimento circular uniforme. E o movimento circular uniforme ocorre quando a velocidade angular é constante. Tá bom? Então esse é o primeiro caso que a gente vai estudar do movimento circular. É o movimento circular uniforme, com velocidade angular constante.
Bom, antes de prosseguir, é bom que a gente defina quais são as unidades de medida no SI que a gente trabalha com essas variáveis angulares. Eu acabei de introduzir algumas novos parâmetros, né, da cinemática para descrever o movimento circular e acabei não falando das unidades de medida para esses parâmetros. Então a gente tem que unidades de medida. Então, para delta θ, o deslocamento angular ele é calculado em radianos. É importante falar isso porque, como eu estou lidando com deslocamentos angulares, vocês podem, por exemplo, querer trabalhar assim, por exemplo, vamos supor que aqui o ângulo, a posição angular inicial é 10 graus. A posição angular aqui desse objeto aqui é 10 graus. Nesse ponto, vamos supor que é 70 graus. Então, o deslocamento angular seria 60 graus, né? Daqui até aqui, essa bolinha teria um deslocamento angular de 60 graus. Só que graus não é a unidade de medida correta para trabalhar com deslocamento angular, nem para posição angular. Vocês têm que trabalhar com a unidade de medida em radianos. Então, para quem não conhece, 360 graus ele é igual a 2π. Isso vocês sabem, né? Que 360 graus é igual a 2π. E também temos 180 graus é igual a π. Né? Acho que isso aqui todo mundo sabe. Isso aqui, se vocês olharem com atenção, é a unidade de medida, é o fator unitário que me leva de graus para radianos, porque π ele vale 3,14 radianos. Então, para quem não sabia, o π ele é igual a 3,14, né, aproximadamente, em radianos, tá bom? O π é um número irracional, né, então ele não tem fim, mas ele é igual a 3,14 radianos. Então eu tenho que usar sempre quando eu vou trabalhar com posições angulares, sempre que eu for trabalhar com movimento circular, prestem atenção em trabalhar com as unidades de medidas corretas, usar radianos, tá bom? E vocês usam esse fator unitário para, por exemplo, se eu sei que é 60 graus o deslocamento angular, 60 graus eu vou multiplicar por π dividido por 180 graus. Isso aqui vai ser, 60 dividido por 180 é 3, né? Então vai ser π dividido por 3 radianos. É esse π dividido por 3 que entra aqui no valor do deslocamento angular. Não é o 60 graus, é o π dividido por 3, tá bom? Que vai na calculadora, tá bom? Não se esqueçam disso. Eu já estava até esquecendo desse detalhe aqui das unidades de medida. É muito importante que vocês trabalhem com deslocamento angular usando radianos, não graus. Bom, a velocidade é o nosso ômega. O nosso ômega, ele é ΔT, né? Deixa eu escrever ele aqui novamente, o que ele é. Ele é o deslocamento angular sobre o tempo. Então, se o deslocamento angular é em radianos, vou deixar aqui, não tem problema. Se o deslocamento angular é em radianos, o tempo continua sendo em segundos, tá? Então eu vou ter radianos por segundo. Essa é a unidade de medida para a velocidade angular, radianos por segundo, certo? E finalmente, a aceleração angular, que é ΔΩ sobre ΔT. Ômega é radianos por segundo, divide por segundo de novo. A unidade de medida para aceleração angular, radianos por segundo ao quadrado. Tá bom? Então essas são as unidades de medida que vocês vão trabalhar. A única ressalva para vocês lembrarem de trabalhar com radianos e não ângulos, tá? E essas são as unidades de medida que a gente vai estar trabalhando.